Olá, esta é a planilha eletrônica que eu desenvolvi. Vou tentar ajustar aqui a página para mostrar o que é um arquivo, uma pasta em Excel. Para cada pasta eu tenho uma turma. Essa é a minha turma de terceiro ano de biocombustíveis do Vespertino. Então nós temos aqui embaixo conteúdo programático, primeira unidade, frequência, primeira unidade, e assim sucessivamente em todas as unidades. Dá um total de 8 planilhas, que durante o ano o professor tem que preencher 8 pautas, por assim dizer, né? Uma para frequência, outra para conteúdo, e uma última planilha onde se gera o relatório que é citado no texto dessa inscrição. Como é que funciona? Basicamente é muito simples. O professor recebe a sua planilha, ele tem apenas que preencher o nome da sua disciplina. Observe que aparece aqui uma janela pop-up dando uma caixa de texto, dialogando, conversando com o professor, dizendo como proceder em cada campo, ok? Aqui eu boto as datas. Aula número 1, dia 10 do 3, eu dei aula de matrizes, introdução. Aula no dia 2, a segunda aula também no dia 10 do 3, são 2 aulas por dia. Assina o conteúdo, preenche o conteúdo. Então você vê que tem toda essa questão da interatividade com o professor. E observe que em todas as pautas não aparece o campo disciplina em nome do professor. Então o professor deve preencher na primeira pauta, conteúdo programático, primeira unidade, ele digita o nome da disciplina, no meu caso, matemática, e o nome do professor no campo destinado para isso, no meu caso, Fabiano Ferraz. E ao fazer isso, automaticamente em todas as planilhas, que estão todas vinculadas, aparece o preenchimento automático. Então o professor preenche o cabeçalho uma única vez. Lançado as datas aqui na planilha de conteúdo programático, automaticamente ele associa essa mesma data. Isso aqui aparece automaticamente, só a nível de teste. Eu vou colocar aqui aula 21, que não existiu. Vou colocar aqui 5/5. Então aparece aqui, 5 de maio de 2014. Se eu olhar na planilha de frequência da primeira unidade, aula 21, 5/5. Então aqui nessa planilha de frequência, o professor vai fazer a chamada normalmente. Então já aparece aqui, registro de faltas. Coloque F para utilizar faltas do aluno, utilizar a letra maiúscula para ficar padronizado. Para a presença não faça nada, porque todas as presenças já foram inseridas. Então o que ocorre? À medida que o professor vai fazendo a sua chamada, observe que o aluno Caio Ferreira de Jesus não tem nenhuma falta nessa primeira unidade. Se eu lanço uma falta aqui para Caio, automaticamente, nós temos aqui, nessa janela, vai computar automaticamente esta falta. Então, à medida que você vai fazendo chamada, as faltas, se você observar nesta célula, elas vão sendo somadas automaticamente. Então o professor só tem o trabalho de abrir o seu notebook na sala de aula e fazer a chamada na hora, preencher, e automaticamente as faltas são computadas. Depois ele lança nesses campos a data da avaliação. Observe que aparecem instruções e todas essas janelas, elas não são imprimíveis, elas não vão aparecer no momento da impressão. Elas só estão aqui a título de informação do professor de como preencher. À medida que o professor vai lançando a nota do aluno, essa nota vai sendo somada aqui na coluna RU, que é resultado da unidade. Então vou alterar aqui a nota de Caio para 4, automaticamente, como vocês podem ver, muda para 7,6. Bom, vamos voltar para 4, porque essa é a minha planilha utilizada no dia a dia. Qual é a vantagem dessa planilha? À medida que eu vou fazendo isso em cada unidade, essas unidades ainda não aconteceram, estão em branco, eu vou gerando um resultado final aqui, que é um relatório de tudo que acontece. Nesse relatório eu tenho a nota de Caio na primeira unidade, 5,6, confere aqui, 5,6, e à medida que eu for lançando as notas nas demais unidades, isso vai se completando ao ponto de que eu consiga no final do ano já totalizar os pontos, saber a sua média anual
E essa situação que por enquanto aparece como recuperação, porque ele não conseguiu os 20 pontos, média 5, média anual, então aparece como recuperação. Mas se, por exemplo, vou colocar aqui 20 pontos, é claro que ninguém vai tirar 20 pontos, se ele alcança, não aparece aqui porque eu preciso dar um zoom, né? Quando eu dou um zoom, você consegue ver os 20 pontos. Automaticamente, ele vai aqui, 25 pontos, foi aprovado. Além disso, a planilha soma todas as faltas que o aluno teve durante o ano e dá a frequência em percentual. Nesse caso, até o momento, ele está tendo todas as frequências. Okay? Então, ele tem 95% de frequências, tendo em vista o total de aulas que são previstas, né? Esse total de aulas dadas, você vai preenchendo. Eu já preenchi os meus todos, porque eu costumo cumprir todas as minhas aulas, à medida que você vai chegando em cada unidade, né? No final da unidade, você tem que dizer quantas aulas você teve. Então, se eu colocar aqui, ó, 19 aulas, automaticamente aqui não tem mais 80 e sim 79. E aí o percentual de todo mundo é recalculado, porque é calculado em função das aulas dadas do professor, que obviamente tem que coincidir com as aulas previstas. Se o aluno for para a recuperação, a gente lança a nota aqui da recuperação. Por exemplo, a aluna Caroline, considerando de recuperação, se eu lançar 5 aqui, automaticamente aparece aqui a R, que na nossa legenda é considerado como aprovada na recuperação. Ela pode ser reprovada ou pode passar direto, como a P aqui foi para o aluno que conseguiu 25 pontos. Deixa eu ver onde eu coloquei, segunda unidade. Retirar essa nota, segunda unidade ainda está acontecendo. Então, é isso, é basicamente isso essa planilha. Ela não é invenção da roda, né? É uma coisa muito simples, mas que facilita muito a vida do professor. O trabalho do professor, a qualidade de vida melhorou consideravelmente. Quando você manda imprimir, você observa que ela está igualzinho ao modelo da Secretaria de Educação. No campo de data é gerada a data automaticamente, essa data aparece aqui, mas deixa eu ver, aqui ela não aparece, porque isso só aparece no cabeçalho, no rodapé, desculpa. Então aparece assinatura do vice-diretor, assinatura do professor e a data, que vai ser a data do dia da impressão. Bem, é isso. Espero que tenha ficado clara a apresentação.